é o Yahweh, e o Deus que não atender é o Deus morto. Então aqueles homens, eles foram juntar, procurando horas e horas, buscando, orando para que Deus lhes atendesse. E eles vão orando, eles vão orando, eles vão orando, nada está acontecendo. O Deus que está morto não responde. Eles vão orando, não há resultado sobrenatural. Eles vão orando, não há poder, não há avivamento, não há regeneração sobre aquele altar. Por que, profeta? Porque naquele altar não tem vida. Por que não tem vida? Porque o Deus de Baal é um Deus morto. Mas o Deus vivo é um Deus que restaura. O Deus vivo é um Deus que substitui. Ou seja, existia o altar de Baal sobre o domínio do reinado de Acabe. Mas quando Elias foi levantado, Elias restituiu esse altar. Restaurou o altar. Quantas pessoas estão me ouvindo? Têm vivido ataques espirituais sobre o altar governado pela família. Tem orado bastante, anos e anos, para aquele altar ser destruído, mas não acontece nada. Tem jejuado, tem subido monte, até tem estado sobre a igreja, mas aquele altar, aquela panela ainda está funcionando 24 horas sobre 24. Talvez você já se cansou de orar para aquele problema que tem arruinado a sua família, mas deixa-te dizer nesta tarde, há uma mensagem do céu para a sua vida. Aquela panela que controla a sua família hoje vai ser destruído, porque quando Deus ergue um novo altar, aquele altar antigo se desfaz. Essa mensagem é para uma mulher que está aqui. Depois você vai entender, guarda isso. Entenda. Depois o profeta clamou a Deus e o fogo desceu. Olha, antes dele clamar, ele ainda disse para os profetas de Baal: ainda oram mais. O vosso Deus talvez está dormindo. Se vocês orarem mais, talvez ele vai acordar. Ei! O Deus dele nem estava dormindo, porque era um Deus que não existe. No monoteísmo bíblico só existe um único Deus. A palavra mais importante, mais sagrada para os judeus no Antigo Testamento é o livro de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Que é: ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é só um. Ou seja, o judeu, quando completa 3 a 4 anos, a primeira coisa que ele vai aprender é entender o Shema. O judeu, antes de dormir, qual é a primeira palavra que ele vai falar? É o Shema Israel. Ao acordar, qual é a primeira palavra que ele vai falar? É o Shema Israel. Ou seja, debaixo desse texto há uma representação do monoteísmo bíblico. Ou seja, só existe um Deus. Não existem outros deuses. Os outros deuses são espíritos malignos. Os outros deuses são demônios. Só existe um Deus. O único Deus que foi revelado pelo Filho. João capítulo 1, versículo 18. Jesus é o Deus que revelou a Deus. Ele revelou aquele que é único. Só existe um só Deus. A palavra que Moisés vai usar é algo muito forte, que até nem os judeus entenderam essa revelação. Moisés está a dizer: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. A palavra Echad significa um cacho. Os céus se abriram e caiu fogo dos céus, e o fogo dos céus consumiu o holocausto. O fogo dos céus consumiu o altar. Não é um fogo que vem de baixo, não. O fogo que vem de baixo é um fogo que tem que ir gasolina. Porque o fogo que leva a gasolina, você acende e as chamas vêm de baixo e começam a subir para cima. Não é esse fogo. Eu estou a falar de outro fogo. Elias clamou por fogo que veio do alto, não fogo que veio de baixo.
baixo, o fogo de Deus sai do alto, porque os céus se abrem. Quando os céus se abriram, Elias viu o fogo a descer. Quando os céus se abriram, em Mateus 3,16, Jesus viu os céus se abrirem. Quando os céus se abriram, Noé viu o dilúvio. Aleluia. Se calhar você está orando mal, você está clamando para um fogo de baixo. Por isso é que aquele altar não está a ser consumido, porque a tua oração está a sair de baixo, não está a vir de cima. A tua oração tem que ter posição. A tua posição determina a tua elevação. A tua atitude determina a tua altitude. Quando a tua oração vai para o alto, há fogo que desce. E quando há um fogo que desce, aquele altar familiar é destruído. Aquela macumba que foi levantada para te destruir cai por terra hoje. Aleluia. Já estou a terminar. O altar representa a cruz. O fogo representa a justa ira de Deus. E o fogo a consumir o altar representa a restauração, tipologicamente. Na cruz, a cruz de Cristo é um altar. A ira de Deus se cumpre na cruz, propiciação. A palavra propiciação no grego vem de propriatório, satisfação. Ou seja, na cruz de Cristo, a ira de Deus se cumpre ali. A ira justa de Deus se cumpre. Quando a ira justa de Deus se cumpre, há restauração, há substituição, há reconciliação. O relacionamento que perdemos no Éden, na cruz é restaurado. A autoridade que perdemos no Éden, na cruz é restaurada. A bênção que perdemos lá no Éden, na cruz é restaurada. O santo dos santos que perdemos no Éden, na cruz é restaurado. Jesus restaurou a autoridade em nós. Só que uns confundem. Tem pessoas que dizem que é quando a Bíblia fala que Jesus Cristo disse que eu vos resgatei da maldição da lei. Muitos dizem, não, já não existe mais maldição hereditária. Não, você não entendeu. Jesus nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é a maldição do pecado. Quando Jesus morre, houve restauração. A maldição do pecado saiu no mundo. Por isso é que antes da maldição ser tirada